Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Fala, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Fala ao nosso coração. Vem nessa manhã ministrar em nosso espírito a Tua santa e poderosa palavra, Deus, pois dela precisamos, necessitamos. Nos dá entendimento da Tua palavra hoje, Deus, porque é isso que muda a nossa vida, é isso que renova as nossas forças, é isso que nos dá ânimo para prosseguir, Senhor. Porque temos uma carne, um corpo de carne que milita para a gente desanimar, Senhor, para a gente desistir de tudo e de todos. Então a Tua palavra renova, Senhor, nos dá ânimo, força para seguir adiante. Eu recebo todos nesse ânimo, alimentados pela palavra, a Tua palavra. Portanto, nos dá entendimento, Senhor. E recebo que todos que me ouvem nesse momento sejam edificados na glória de hoje, na palavra da Tua graça, e que o alimento nunca venha a nos faltar, pois é o pão nosso de cada dia, a palavra da Tua graça aqui nesse lugar, na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Louve a Deus com suas palmas. Muito obrigado, Deus, pela palavra de hoje, pelo alimento que vamos receber, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos prosseguir com o nosso estudo de Hebreus, parte 4. Anote, você que costuma anotar no seu caderninho de anotações. Estudo de Hebreus, parte 4. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, verso 1 de Hebreus. Então vamos direto ao assunto. Hebreus, capítulo 3, verso 1. Vai abrindo aí a sua Bíblia e já vai tomando nota de tudo para você meditar uma vez mais em sua casa. Você não pode deixar de ter esse estudo, tá? Em CD, a parte 1, 2 e 3. Assim que terminar a ministração de hoje, passe na livraria porque já está à sua disposição os 3 primeiros volumes. A parte 1, 2 e 3 do estudo de Hebreus. E hoje, parte 4, começando aqui do capítulo 3, verso 1 de Hebreus. E começa assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, das coisas espirituais, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é o sumo sacerdote da nossa confissão? Jesus. Diga o Senhor Jesus. Está na sua Bíblia. É Ele. Paulo está mostrando aqui para a igreja, aos hebreus, que Jesus veio abolir todos aqueles sacerdotes da lei. Não precisamos, como na lei, que um sacerdote interceda por nós e sacrifique um animalzinho por nossos pecados. E nem tampouco de um sacerdote para que você confesse para ele uma falha, um erro, e esse sacerdote venha trazer uma absolvição, venha absolver você, ou seja, te dar o perdão. Não. Jesus já fez isso com o seu sangue derramado na cruz por nós. Amém? Então você tem um acesso direto ao Senhor para hoje falar e pedir ajuda a esse Deus, para você superar os seus erros, as suas falhas. Não precisamos mais de um sacerdote para sacrificar animalzinhos e nem tampouco para você confessar alguma coisa, como você fazia no passado. Pastor, já fiz muito isso, era 50 Pai Nossos, 100 Ave Marias, e por aí vai. Porque eu falava, olha, eu fiz isso e isso, então tá bom. Para absolver, para você receber aí o perdão, você vai ter que fazer isso e aquilo.
não precisa mais, porque Jesus já fez por nós. Então, qualquer coisa que você tenha para conversar, fala direto com Ele, pede ajuda para Ele, amém? Você tem que entender uma coisa, Jesus derramou o seu sangue para abolir o pecado de Adão, uma transgressão que contaminou toda a raça humana. Lá em Romanos diz que isso era injusto, uma pessoa pecar, errar, e nós todos pagar por esse erro. Adão pecou, aí a gente se torna transgressor por uma coisa que a gente não fez. Isso era injusto. Então Deus enviou seu Filho para corrigir essa injustiça. Um monte de gente pagando por uma coisa que não fez. Então isso foi resolvido na cruz. Agora existe os erros e falhas que a Bíblia chama de obras da carne. O que eu faço com isso, pastor? Conversa com Deus, se reconcilia com o Senhor. Deus, me ajuda. Eu não quero permanecer uma vida toda nesse erro que depois eu choro, eu sinto angústia, uma dor no peito, um aperto. Porque quando a gente está na contramão da vida, aquilo dói depois dentro da gente. Se não doer no começo, vai doer no meio da vida. Entenda isso. Mas alguma coisa a gente sente. Porque a gente não foi colocado aqui para viver na carne. A gente foi colocado aqui para dar frutos. Só que essa carne, ela tem obras. E Paulo diz que ela só pode ser dominada com o espírito alimentado. É um problema isso aqui. Isso aqui é um problema. Isso tem pensamentos feios, desejos horríveis. Isso aqui tem raiva, ódio, loucura. Às vezes você sente vontade de matar uma pessoa, mas sente mesmo, você sente aquela vontade. Eu sinto vontade de matar aquela pessoa. Aí depois passa, pastor. Então veja, é da natureza. Isso essa natureza é egoísta desde pequeno. De você querer todos os docinhos só para você. Não, tudo é meu. Então você já vê que isso aqui é assim, desde pequenininho. Aí se você não cuida, você cresce sendo egoísta, né? Aí fica um adulto, né? Não mexe no controle. Eu não quero você ligando a televisão, não quero que você mexa, não quero nada fora do lugar, não quero que se use essa panela, não quero que se use, isso aqui foi do meu casamento de 25 anos, não quero que se toque, não quero que se use, pegado a tudo. Então, abençoado, para a gente ter uma vida de verdade aqui, leve, tranquila, a gente tem que alimentar o nosso espírito para dominar essa carne, a gente não ser refém dessas coisas. Então, é com o espírito alimentado que a gente vai se curando, pouco a pouco, de glória em glória. Diga graças a Deus. Essas coisas que eu citei agora, que a religião fala, é um demônio. Essa outra situação é um outro demônio. Não, são obras da carne. Ira, inveja, traição, prostituição, adultério. Isso são obras da carne. Todos nós temos, todo mundo tem igual. Uns mais, outros menos. Tem pessoas que a obra da carne, bebedice, está ativada, já no outro não está. Já tem outra que o problema é outra coisa, é outro vício. E por aí vai. Como vencer isso, pastor? Fazendo bastante corrente? Você já tentou? Muitos aqui já tentaram. A gente só consegue alimentando o espírito. Vai alimentando, que depois você vai se dar conta, nossa, não é que eu esqueci aquela situação? Não é que aquela situação ela foi dominada? Eu achava que eu nunca ia conseguir. Consegui. Naturalmente o poder de Deus ele vai agindo em você. Pouco a pouco, de glória em glória. Você tem Jesus dentro de você, abençoado. A presença do Senhor está dentro de você. Você tem a força, que aqui diz, que você pode falar com Ele, ter acesso a Ele, e Ele vai te ajudar. Amém? Verso 2 do capítulo 3 de Hebreus. O qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Então Paulo fala, Moisés também, no passado era fiel, intercedia pelo povo, né? Mas hoje, nós temos a Jesus. No passado, Moisés fez um serviço bem feito.
E a gente vê ele intercedendo pelo povo. Senhor, tem misericórdia do povo. O povo é incrédulo. Por mais que se faça agora, já tem um que está reclamando. Mas tenha compaixão, tenha misericórdia. Estava sempre intercedendo. Hoje nós temos o nosso Senhor Jesus, à direita de Deus Pai, que intercede por nós, para que a misericórdia de Deus esteja sempre em nossas vidas. Romanos 8 fala sobre isso. É só ler em casa. Verso 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, mostrando que a aliança da graça é superior à aliança da lei. Que o sacerdócio de Jesus é maior do que o sacerdócio de Moisés. Entenda isso. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é quem? É Deus. Diga graças a Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Verso 6. Cristo, porém, como Deus, é isso que está escrito? Não. Cristo, porém, como Filho, isso é algo muito importante. É o que está escrito aqui, ó. Uma vez mais, o Evangelho prova que Jesus não é Deus. É muito importante que depois você leia em casa a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,19. Lá diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E está aqui também para provar isso. Além da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 19. Para você meditar em casa. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, ao qual casa somos nós. Qual é a morada desse Deus? Diga, nós. Vai meditando no que você está lendo, abençoado. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós. Veja que a presença espiritual do Senhor Jesus não está em objetos como a religião prega. E você precisa crer nisso. Você não precisa de um objeto como ponto de contato com Deus. Ele está dentro de você. Não é a sua mão que toca Deus, é a sua fé. É a sua fé abençoada. Como Jesus falou, que move um monte de um lado para o outro. E que te dá a resposta daquilo que você precisa. E diga para você mesmo, essa situação vai passar em nome de Jesus. Fique tranquilo. Essa situação vai passar. O justo vive por fé. Essa situação vai passar. Eu me recebo com meu coração tranquilo, em nome de Jesus. Isso é fé. Eu vou falar um pouco mais adiante, mas eu vou antecipar um pouco. O apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta. A Bíblia também diz que o nosso pai Abraão foi o pai da fé. E quais foram as obras de Abraão? Crer no Senhor, confiar no Senhor. Não foi corrente, não foi campanha dos empresários, não foi o dia do manto, não foi o dia da rosa, não foi o dia da vara do picolé, não foi nada disso. Foi confiar e crer em Deus. Foram as obras de Abraão. Pastor, com poucas palavras, o senhor me ensinou tudo e quebrou uma grande mentira que está aí fora. Simples assim. Porque se Abraão é o nosso pai na fé, quais foram as obras desse homem? Leia a Bíblia, abençoado. Eu nunca vi Abraão fazendo uma corrente sexta-feira. Nunca vi ele com rosa. Vamos, Sara, a gente tem que ir pegar a rosa de Sarom, mulher. Vai, levanta, mulher. Ô, mulher, folgada, cansada, velha. Vamos, mulher, que eu ainda preciso ter um filho. Tu sabe que a gente está aqui numa situação meio desagradável. Então, ele tomou posse da promessa, mas as obras dele o tempo todo foi a fé. A nossa igreja, abençoado,
É uma bandeira azul no meio de um monte de bandeira amarelinha. Um exemplo para você entender, uma analogia. Aqui é nadar contra a maré. A religião o tempo todo diz: a fé sem obras é morta. Por isso que você tem que sacrificar, você tem que mostrar que você é de fé, colocar Deus à prova, dar seu tudo, dar seu carro. Sobe aqui no altar e mostra que você ama a Deus. Quem ama a Deus deixa a chave do carro. Quem não ama é porque não tem amor a Deus, é covarde. O diabo está na sua vida, miserável, desgraçado, e por aí vai. Mas aqui não, aqui é o peixe salmão, né? Ele está ali, ó, tadinho, aquela força danada ali, contra. Somos nós abençoados. Então tem pessoas que passam por aqui, não tem corrente, não tem diabo. Há uma igreja que não tem diabo, não tem corrente, não pede tudo, eu não gosto. Que eu não fico não. Aí é que a pessoa deveria dar graças a Deus, porque nós mostramos que Deus é soberano, que o justo vive pela fé e que Ele mora dentro de você. E essas palavras não são minhas, porque nós aprendemos, eu li para você agora há pouco em Jeremias 9:23, eu não tenho sabedoria própria, eu me glorio na sabedoria dele, e você também. Eu não tenho sabedoria própria, abençoado. Eu não sou aquele pastor que tem um monte de diploma na parede, não. Eu não tenho umzinho sequer. Eu não tenho aquele curso de teologia feito lá nos Estados Unidos, não. Mas eu conheço um que tem, viu? Tem tanta gente que tem conhecimento disso, sabe de cor onde está isso e está aquilo, mas não tem repouso por dentro no coração. Que adianta você ter conhecimento da letra, saber de cor onde estão as coisas, se você não está reinando em vida, se você não sabe viver a fé do jeito certo, da forma correta, abençoado. Então, quando o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está dizendo que um cristão que não confia, não reina em vida. Você tem que crer, abençoado. E isso que eu estou dizendo para você, ao mesmo tempo eu estou falando também para mim. Quando eu digo para você creia, eu estou dizendo para mim também. Porque no seu dia a dia, o desânimo passa. E passa também no meu coração. Pastor, no meio da semana eu até choro. Eu também choro. Então quando eu digo para você, eu estou dizendo para mim também. Agora tem pastor que quando prega, parece que tudo é só para o povo. Ele nunca precisa, porque ele é de plástico. Ele é de ferro. Eu não sou de plástico, eu não sou de ferro, eu sou igualzinho a você. Eu sinto preocupação como você sente. Eu sinto medo às vezes como você sente. Às vezes aquela agonia. O senhor sente também, pastor? Assim, que vem assim? Também. Tudo passa também em mim. Mas é aquela coisa, abençoado. Eu preciso crer. Eu preciso estar conectado ao meu Deus. E esse é o convite de Deus nessa manhã para todos nós, abençoado. Em nome de Jesus. O justo que vive por fé, a fé é essa. As obras suas são essa. Não tem que andar mais com rosa, nem com manto, nem com sal, porque senão você vira um macumbeiro evangélico. Não é verdade? É tanta quizumba, é tanta coisa, é fita, é laço, é pacote de sal, você abre a carteira para pagar a passagem, o cobrador, não senhora, eu quero dinheiro, ou cartão ou dinheiro, mas sal grosso não, aqui sal grosso não passa, a máquina não recebe. Eu já falei isso para vocês, que eu passei essa vergonha no passado, quando eu estava no sistema, quando eu abri a carteira, caiu o sal junto. As pessoas riem da gente, mas naquele momento eu tive ódio da pessoa, eu tive raiva da pessoa, porque eu acreditava que o meu viver era o jeito certo, e ai daquele que falasse que eu estava vivendo errado. Então leva um tempo para as pessoas despertar, leva um tempo para muita gente acordar. Tem gente que está me ouvindo agora, de repente está ignorando, mas depois ela vai acreditar, ela vai despertar. Não, esse pastor tem razão. Se Deus é espírito, como é que o adorador tem que adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Se as obras de Abraão foi acreditar, ele cria em Deus, ele confiava em Deus, então quais são as minhas obras também? Acreditar e confiar também em Deus. E eu digo para você, abençoado, é uma parte mais árdua, porque você pegando um objeto, parece que dá uma certa sensação, meio caminho andado. Eu já estou com a chave da vitória aqui, eu tenho um pedaço do manto, um pedaço da gravata,
quando na verdade tudo isso é uma ilusão. É ilusão. A carne gosta dessas coisas. A carne gosta de estar no lugar onde o pastor dê coisas para você fazer. Corrente do manto. Tem uma coisa para fazer lá na igreja. A carne gosta de uma coisa para fazer. Traga a foto familiar 7 vezes essa semana, hein? 7 quartas-feiras você vai trazer a foto do seu familiar. Mas traz a do Pedro Henrique, do Júlio, traz da Beatriz, traz também do Orlando. A Orlando não, pastor, não gosto, do Orlando não vou trazer. Traz também do Orlando. Sabe por que às vezes você não quer orar para uma pessoa? É bom falar sobre isso. Porque essa pessoa feriu o seu coração. Pastor, o senhor falou aí de orar para uma pessoa, trazer a foto de uma pessoa. Tem uma pessoa que eu jamais vou orar por ela. Por que você não quer orar por essa pessoa? Porque ela teve uma atitude que feriu o seu coração. Alguma coisa essa pessoa fez e magoou você, por isso que você não quer. Então, abençoado, você precisa se libertar dessa enfermidade que está em você. É uma doença isso. Olha, abençoado, andar com mágoa é horrível. Porque essa experiência todos nós temos, todos nós passamos. E bem-aventurado é aquele que hoje está com seu coração limpo, viu? Porque não é bom não. Eu me faço entender? Então é muito importante. O Senhor Jesus Cristo está em você. Diga, Ele mora em mim. Mas a palavra precisa se manter em você. Porque senão esse Cristo fica como que adormecido dentro de você. Deus está em mim. Mas a palavra precisa se manter em mim. Você precisa crer no que você canta para Deus. Você não tem cantado para Deus? Você tem que crer naquilo que você fala para Deus, na oração que você faz a Ele, na declaração que você realizou a Ele, naquilo que você ouve aqui. Isso é fé. Fé com obras. Tá vendo? Como é simples viver a graça de Deus, não é uma coisa difícil não. E esse viver, o justo vivendo pela fé, Deus realiza cada detalhe, cada desejo do seu coração pouco a pouco. Vai vivendo, abençoado. Vai vivendo a fé. A fé. Sempre que você entrar por essa porta, traz todos os seus desejos no coração. Deus, o meu filho está precisando disso, a minha vida também precisa disso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a superar esse ressentimento. Cura o meu corpo. O médico falou que o tratamento é longo. Deus, me tira dessa situação em um nome de Jesus. Tira essa bactéria que está em mim em um nome do Senhor Jesus. Cura o meu sangue. Então, abençoado. Milagres existem. Até médico reconhece isso. Jesus foi bem claro. Olha, eu deixei feridas e dei a ciência para o médico cuidar. Mas tem coisa que eu também cuido. E tem coisa que eu também deixei para o médico cuidar. Então Deus está tanto num lado como no outro. Tanto na ciência, como também no seu sobrenatural. Milagres existem. Creia no milagre de Deus em sua vida. Em nome de Jesus. Então, eu não quero aqui apenas sair lendo. Eu quero que você entenda o que você está lendo. Letra por letra, palavra por palavra. E vamos aqui ao verso 7. Vamos ler o 6 uma vez mais, do capítulo 3 de Hebreus. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Está vendo? Ele está em você, mas a palavra precisa permanecer em você, para que você reine em vida e dê frutos. Verso 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto. Se você ouve a voz de Deus, é porque Deus está dentro de você. Então, se Deus te manda fazer alguma coisa, não seja duro de coração. E aqui, o texto e o contexto, está falando daquele povo do passado, que foi duro de coração. E Paulo está ensinando aqui para a igreja, olha, é bom que a gente não caia no mesmo erro. No mesmo erro de ter um coração duro à voz de Deus. Então é muito importante. Sempre que Ele falar, você obedecer. E Ele sempre vai falar, Ele sempre vai mandar você fazer algo.
mas dentro da lógica. Diga, dentro da lógica. Ele não vai falar para você, como por exemplo, vai ali e mata aquele cara. Esse Deus sempre vai falar no seu coração dentro da lógica. Mandar você fazer algo dentro da lógica. Um outro exemplo, Deus jamais vai mandar você, olha, se vinga. Teu marido te traiu, está com a amante, fica com o marido da outra também, ó. Está tudo certo. Deus não vai mandar você fazer isso. Essas coisas é a carne que está mandando, ou outra pessoa que está decepcionada, com o coração frustrado, magoado, está dizendo isso para você. Isso não é um conselho do Espírito. É a carne da pessoa do lado, que está passando por esse dissabor na vida, e a sua carne também, falando também. Então, Deus sempre manda, quando Ele fala, Ele sempre manda a gente fazer as coisas dentro da lógica. Ele nunca manda a gente fazer nada fora da lógica. Receba você aí com a mente de Cristo para entender isso. O falar de Deus vai ser sempre para o correto, para as coisas boas. Meu filho, faz o bem àquela pessoa. Faz aquela oferta para a sua igreja. Afinal, a sua igreja está precisando tanto. Faça. Então, sempre dentro da lógica, sempre para uma coisa boa, para algo correto. Vai à igreja, congrega mais. Medita hoje na minha palavra, você está muito afastado. Põe um CD para ouvir, lê a Bíblia. Então esse Deus sempre vai mandar você fazer dessa maneira. Fala comigo, ora. Faz dias que você não fala comigo. Então, quando Deus fala, Ele manda a gente fazer algo assim. E você sabe disso. Sempre dá um sinalzinho, você, aquela luz vermelha acende. Nossa, hoje já é quinta-feira. De domingo para cá, eu não conversei com Deus, porque não deu tempo. Roupa para lavar, cachorro para levar, para dar banho. E depois tive que arrumar a casa, fazer comida. Levar o Pedro Henrique para a escola, buscar o Pedro Henrique da escola, fazer um monte de coisa. Não deu, gente, não deu. E Deus sabe, né, pastor, todas as coisas. Sim, sabe que você está faltando separar um tempo para Ele. A vida é corrida e se a gente deixar, ela toma conta de tudo. Então a gente precisa. Meu Deus, o próprio Deus já falou dentro de mim. Eu já dormi, acordei, nem falei nada com Deus. Não disse nada, não declarei nada para o meu dia. Eu preciso falar alguma coisa em nome de Jesus. Preciso conversar com meu Deus um pouquinho antes de sair para o meu trabalho. Sempre que Deus fala, faça logo o que Deus está mandando você fazer. Não endureça o seu coração. Ele falou com você, faz, abençoado. Pastor, Deus está falando no meu coração que assim que terminar essa reunião, eu perdoe essa pessoa, me reconcilie. Deus está falando no meu coração para eu pegar firme com a palavra dEle. Deus está falando no meu coração tantas coisas, pastor, para eu ter bons olhos com relação ao Senhor, porque às vezes a carne, ela milita. Você está sujeito a tudo, abençoado. Quando o Senhor fala de oferta, a carne luta. Eu até penso em ajudar, em dar aquela oferta. Aí a carne sempre ganhando, pastor. E eu acabo não fazendo. Mas pensando aqui, eu percebo que eu tenho que mudar nisso. E eu tenho certeza que isso vai mudar, porque eu tenho orado em nome de Jesus. Verso 8. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Ou seja, não tomaram posse, aquele povo do passado. Assim jurei na minha ira, ou seja, na minha justiça. Não entrarão no meu quê? Descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver, vai vendo, hein? Em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Então, quem é rebelde à voz de Deus, está sujeito a uma vida de sofrimento. Às vezes Deus fala com a pessoa, e ela não toma atitude. Deus fala: meu filho, toma essa atitude, e ela é incrédula, ela não obedece. E Deus está falando para o bem da pessoa. Meu filho, é para o seu bem que o pastor está te exortando nessa situação, e a pessoa não toma a atitude de melhorar naquela situação, de sair daquela situação, ou de repente tomar uma atitude para melhorar a vida.
Ou de repente a pregação tá vindo, está saindo do púlpito, para você ter mais confiança, para você crer. E Deus fala: vai meu filho, não tem medo não, toma essa atitude para com a minha obra, para com a minha igreja. E a pessoa, ela não toma por medo, ou por avareza, ou por uma situação da carne. Isso se chama perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade. Verso 13, Hebreus 3: pelo contrário, exortai-vos sempre, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Diga, pelo engano da carne. Porque o pecado já foi cancelado pelo sangue de Jesus. Porém, Paulo, a gente percebe esse idioma aqui, mas nós entendemos que se chama obra da carne. Engano da carne, para que você entenda, é você abandonar a graça de Deus. Engano da carne, para que você entenda ainda mais, é você trocar o verdadeiro pelo mentiroso. Tem pessoas que não se firmam em lugar nenhum, sabia? E por que ela não se firma? Por causa da carne que engana ela. Vai para lá que lá tem mais milagre. Lá o milagre é urgente, pelo amor de Deus. Sai da igreja Vida Cristã e vai para lá. Mulher. Vai para lá, tu não está com dor no pé. Corre para lá. Então, isso é um engano da carne, abençoado. Nós estamos chamados pelo Evangelho. O justo vive pela... Então, você tem que viver o tempo da espera, abençoado. O povo está muito apressado. Eu quero um milagre imediato. É imediato, tem que ser agora. É agora ou nunca, é tudo ou nada. Vai Deus, vai Deus. Tem pessoas que não se firmam por causa dessa carne. E outra hora, por causa da internet. Porque ela fica ouvindo e vendo tanta coisa, acaba sendo levada como uma folha de papel pelo vento. Ah, agora eu vou ficar com esse pregador aqui. Não, agora eu vou ficar com esse, porque esse falou abençoado, pedra viva. Ah, esse também aqui falou. Ah, esse também prega o evangelho. Ah, que coisa boa. Ah, esse aqui também tem a cara de bonzinho. Ah, agora eu vou ficar com esse. Pelo amor de Deus. Nós temos que aplicar na nossa vida o Salmo 1, verso 3. Você precisa de algo de Deus? Vamos esperar, gente. O Salmo 1, verso 3 diz que nós somos comparados a árvores. E esse Deus diz que a árvore que é você tem que ficar junto à corrente de águas. No devido tempo de Deus, a árvore dá o seu fruto e o fruto permanece. Você tem que acreditar no milagre que vem de Deus. E não nos milagres fabricados pelos homens. Promessa de milagre urgente, onde o pastor fica naquela forçação de barra. Está curado ou não está? Pula, corre, vai. E a senhorinha, ai pastor, não pede isso não, já está bom, já estou curado. Quando na verdade a pessoa está forçando a dar aquele testemunho, porque ele quer que aquilo aconteça de qualquer jeito. Você está curada, está ou não está? Depois que ele falou nesse, sim senhor, lógico que eu estou, não tenho nem dúvida. Posso sentar, pastor? Só depois de dar uma carreirinha. Corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Isso é um milagre fabricado pelos homens. Você tem que acreditar no milagre que vem de Deus, abençoado. Esse leva um tempo. E você tem que ser perseverante para tomar posse em nome de Jesus. Não existe milagre da noite para o dia. O nosso Deus não é a lâmpada de Aladim que você passa a mãozinha e ele... Sim, meu filho, pode pedir. 3 desejos. Eu quero 3 apartamentos, 2 carros importados e um salário desse tamanho. Como falou a abençoada, uma coisa mágica que cai do céu. Não é assim, abençoado. Não é assim que vive o reino de Deus. Jesus falou, você quer as demais coisas? Busca primeiro o reino. Então tinha pessoas ali querendo logo a cura, querendo logo o livramento, querendo logo o sustento, querendo logo a bênção, a promessa. Aí Jesus falou, olha, todos vocês, vamos buscar primeiro espiritual e depois tudo vai se consertando em nome de Deus? Vamos fazer isso? É assim. Um ministério que prega e coloca a igreja a viver no lugar que ela deve viver, que é o lado espiritual, aqui
Só vai adentrar pessoas que têm sede pelo espiritual. Agora, aquelas pessoas que querem objetos, elas não ficam aqui. Sabe? Pessoas que querem um pastor que grita e que eu gosto de um pastor assim, sabe? Que ele desafia o diabo. Quem é você, diabo? Não sou nada. Então pronto, vem para cá, bandido. Eu gosto de um pastor assim, sabe? Que ele é Rambo. Ele é o tipo assim, um Rambo, sabe? Ele briga, ele pega a bazuca assim e fala, demônio! Eu gosto assim, né? Aí eu vejo o senhor, pastor, só falando do espiritual, não tem diabo, não tem isso. Eu fico, meu Deus, cadê o fogo de Deus nessa igreja? Eu digo para você, abençoado, se Deus derramar fogo aqui, não fica um vivo. Não é verdade, Maria da Conceição? Não escapa um. O extintor não resolve nada. Deus, tenha misericórdia dos pastores que falam assim, Deus, derrama o teu fogo nesse lugar. Ainda bem que Deus não ouve oração de tolo, porque se ele ouvisse... E aquele pastor que fala, Deus, estremece essa cidade, mexe com os alicerces dessa igreja. Meu filho, se Deus mexer com os alicerces, morre todo mundo. Acaba com tudo. Mas vamos aqui. Diga até a mente de Cristo. O negócio é sério. Verso 13, capítulo 3 de Hebreus. Pelo contrário, exortai-vos sempre, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, ou seja, da carne, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio o que? Tivemos. Então veja que tem que haver uma perseverança sua. Enquanto se diz, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, veja que se repete uma vez mais esse desejo do Senhor. Recebo você firme nessa palavra, amém? Firme nessa graça, vivendo por fé em um nome do Senhor Jesus, porque esse Deus não se agrada das pessoas que retrocedem e vão atrás de um Jesus pão, de um Jesus gesso, de um Jesus vara, de um Jesus azeite e de um Jesus rosa. O justo tem que caminhar na fé em nome de Jesus. Crer. O povo do passado, Moisés falava, olha, Deus vai realizar isso. Mas como? Eu não estou vendo. Eles queriam tocar, pegar. As pessoas lá fora estão assim, elas querem algo para pegar, para sentir. Eu estou com um lencinho. Eu me sinto mais seguro agora com os bandidos aqui na rua. Eu tenho um lencinho? Eu tenho um lencinho. Agora, sem o lencinho, só a fé é muito pouco, né? É muito pouco. A dona Divina fala, que pouco, que nada. Jesus é suficiente, Vamos embora, para de medo aí. Não tem bandido aqui não. E se tiver, tem anjos ao nosso redor que guarda a gente em nome de Jesus. Amém, igreja? Seguindo. Eita, que a reunião está gostosa, né? Eu já nem sei onde eu estava. 16, né? Verso 16, do capítulo 3 de Hebreus. O pastor se perdeu, mas ele se achou. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? É isso mesmo? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Veja que ele pega o exemplo de um povo do passado para nos alertar nos dias de hoje. Por intermédio de Moisés, verso 17. E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto. Veja que o povo sofreu por desobediência no coração. E contra quem jurou que não entrariam no descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. O que era que estava prometido para aquele povo, abençoados de Deus? A terra prometida, diga a terra prometida. O que está prometido para a gente hoje? O reino de Deus, a sua graça, o caminho espiritual. Se você não busca, se você não se mantém fiel, obediente, você nunca entra no descanso. Você nunca vai ter paz. Você, na luta, na dificuldade, você não vai saber lidar com a situação. Você vai estar sempre com a sua cabeça confusa. Por isso que é muito importante você estar firme às verdades ouvidas, porque aí você vai saber lidar com o problema.
Porque o Cristo que está dentro de você, alimentado, Ele conversa com você e você já resolve aquela situação com a palavra que Deus está te dando. Por exemplo, você está saindo daqui hoje, daqui a pouquinho, muita coisa já está se resolvendo aí dentro de você. Porque a palavra, ela conserta, ela nos dá solução para muita coisa. Eu já sei como é que eu vou agir com essa pessoa, eu já sei como é que eu vou resolver essa questão. Eu tenho que colocar também Deus no meio de tudo isso. Amém? Coloca Deus no meio de tudo, abençoado. Coloca os anjos do Senhor no meio de tudo. O Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos seus anjos para que ministrem a nosso favor. Então, o problema que tiver na sua frente, Deus me ajuda, coloca os teus anjos ministrando, eu recebo o serviço angelical. Hebreus 1,14 fala que tem anjos para nos servir. Então, use as armas espirituais que você tem. Eu estava acostumado a usar o galho de arruda e dar aquela pisa no meu marido, pastor. Dava uma pisa nele e ele ficava, mulher, aconteceu alguma coisa na madrugada, senti que alguém me bateu. Ela, foi a unção de Deus na sua vida. Mas foi o arruda lá, aquele, mulher terrível, né? Mulher religiosa demais. Mais um pouquinho, capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tem o quê? Falhado. O que é descanso de Deus, pastor? Explica um pouquinho para que eu entenda. Não é um lugar, em primeiro lugar. Descanso de Deus é um estado mental. É uma vida em paz aí em teu coração. É descanso de Deus. É você estar tranquilo, confiante em meio às dificuldades, acreditando no serviço angelical ao seu favor. Descansar, repouso, descanso que a Bíblia fala, é estar aqui buscando espiritual e se dando por satisfeito, porque tem pessoas que não se dão por satisfeita. Eu queria mais. Pastor, assim que terminar a reunião, me unge com óleo. Você já tem a presença de Deus, você já está ungido, você está completo, perfeito, abençoado. Coloca para funcionar esse Deus que está dentro de você pela confissão e pela oração. Amém? Então, o vício da religião, você precisa se libertar dele. Você pode estar aqui e não estar em repouso, porque o repouso, o descanso de Deus é na mente. Você entende isso, abençoado? Do verso 2 por diante, vai falando desse descanso. Não é de guardar um dia. Tem pessoas que lêem a Bíblia, eu vou guardar um dia da semana. Que adianta você guardar um dia da semana e você ser uma pessoa totalmente sem paz por dentro, sem tranquilidade por dentro. Não é de um dia físico, não é um descanso físico que a Bíblia está falando. Porque no passado se fazia. Mas aqui está se pedindo mesmo assim um descanso. É um descanso de confiar, abençoado. Porque Moisés pregava para o povo e o povo não repousava. Estava sempre reclamando. Mas você falou que ia vir água, assim? Mas dá um tempo, meu. Vocês já estão reclamando. Ele vai trazer água. Ele falou que vai dar pão, vai dar comida. Com poucos instantes já tinha gente reclamando. E mesmo com o pão ali, mesmo com a comida, tinha gente querendo outras coisas. Mas será que não dá para vir um pepino, não? Você acredita que isso está na Bíblia? Eles queriam outras coisas. Mas é que eu gostava de comer uma saladinha, porque no tempo que a gente estava, pelo menos uma saladinha a gente tinha. Mas será que não dá para ter uma saladinha? Mas isso é sério que eu estou falando. Se você pegar a história, você vai ver, eles reclamavam por coisas que, meu Deus do céu. Então faltava naquele povo respeito à autoridade. A gente deve respeitar o servo de Deus que é colocado por Deus para nos orientar com a palavra desse Deus. Nós temos que estar em unidade com Ele. Faltou essa unidade do povo com Moisés. Foi difícil para ele. Como é difícil para um pastor em graça a gente pregar e a gente não ter aquele povo em unidade com o pregador. Puxa, eu preguei uma palavra tão linda, mas aquele coração discordou. Quando terminou a reunião ficou falando, não vem mais aqui porque não sei o quê, bebê. É muito ruim isso. O irmão de Moisés, ele não era flor que se cheira no começo não, ele também não acreditava não, ele lutava contra isso. Você fala que tem uma promessa, essa promessa nunca que chega. As pessoas foram mudando depois. E nem todos mudaram. E nem todos alcançaram. E nem todos entraram no descanso. E muitos morreram. Sem ver a terra prometida. Abençoado. Deus quer que a gente viva uma vida melhor. Ser feliz dá trabalho, mas não é impossível de ser feliz. Ser feliz dá trabalho. Dá? Começando por nós mesmos. Mas não é impossível. Eu recebo você reinando em vida em nome de Jesus.
Olha, abençoado, é isso que Deus tem para te dar aqui hoje. Eu vou parar por aqui. Na próxima reunião a gente continua, a gente segue. Tem muita coisa para te ensinar mais adiante. Não falte a próxima reunião, que eu vou trazer algumas considerações sobre a alma. Muita gente fala dessa questão, né? Pastor, quando o corpo morre, a alma morre junto? Ou ela vai com o espírito junto, né? Ou será que existe essa separação? Ou tudo está ligado à carne? Morreu a carne, a alma também. A gente vai aprender tudo isso na próxima reunião. Aí você vem, traz a sua Bíblia, traz o seu caderninho para você aprender. Você precisa, abençoado, saber mais do que está aqui. As pessoas estão sendo enganadas lá fora, isso em todas as áreas, por falta de querer aprender, de querer saber das coisas. Quando você tiver uma intimidade maior com as coisas de Deus, você vai entender o quanto é lindo servir a Deus e que não era nada daquilo que você estava pensando, ou que alguém estava falando. É muito bom servir a Deus. É maravilhoso, porque quando nós servimos a Deus, nós tomamos posse desse descanso que Ele promete. E eu recebo você no descanso do Senhor. No descanso do Senhor, mas de fato e de verdade. Às vezes você pede algo para Deus e ainda não veio. Cuide para que isso não se torne em você uma incredulidade. Pastor, eu pedi uma coisa para Deus já faz um tempo, até hoje não veio. Então cuide para que isso não se torne uma incredulidade em você. Porque esse povo também deixou muita coisa se tornar incredulidade no coração. Eu me faço entender, abençoado? Pastor, estou esperando algo. Continue perseverando. Abraão, aos 75 anos, recebeu a promessa que ia ter o filho Isaque. Aos 100 tomou posse. Então ele esperou 25 anos. Mas isso não quer dizer que também você ou eu vamos esperar 25 anos para algo prometido por Deus acontecer. Mas para que você entenda, tem coisas que levam um pouco mais de tempo, outras menos tempo. Receba que você já está tomando posse do que você precisa agora. Nesse momento que você está aqui, está tendo um mover de Deus através dos anjos. Você vai ter uma semana maravilhosa. Pastor, já estou tão leve aqui. Tem alguém para segurar aí, que senão vamos embora. Igual aquele balãozinho lá. Vai embora. Pela paz, pela tranquilidade, aquela visão, sabe, feia de igreja. Eu abri as cortinas e vi que não é tão feio assim. Só o Senhor, mas a palavra é linda, viu? Abençoados, eu declaro você tendo o melhor dia da sua vida. Uma semana com ministração de anjos. Você tomando posse daquilo que você precisa. E confesse, essa situação vai passar em um nome de Jesus. Me receba em tranquilidade. É isso que eu declaro para você. Tenham todos o melhor dia da sua vida, uma vez mais. Tchau a todos, até a próxima reunião. Isso aí, louve a Deus. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.